Oi pessoal, nesse canal científico eu venho aqui, de acordo com a minha teoria, demonstrar que a gravidade não é uma força, não pode ser uma força. Por quê? Porque ela depende da massa, ou seja, a Terra tem uma massa enorme, vamos dizer assim, em relação à Lua. Então, o que está próximo da Terra, devido à diferença das massas, é atraído. Mas a partir de um determinado ponto, não é mais atraído. Fica à deriva no espaço. De acordo com isso, como a gravidade é proporcional a uma determinada massa, vocês podem reparar, essa caneta e meu dedo, por exemplo, eles não se atraem. E tem massa. Teoricamente, teria que ter uma força aqui. Produto das massas, dividido pelo quadrado da distância, vezes a constante G, daria uma força. Que força de atração há entre essas duas massas? Nada. Porque elas são equivalentes. Agora, como a massa da Terra é muito grande, e nós somos bem pequenos em relação à massa da Terra, aí nós somos atraídos pela Terra. Dentro desse princípio, empiricamente, a Terra, caso fosse uma força, ela tem uma aceleração da gravidade de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. A massa da Terra é 5,9 vezes 10 a 24 quilogramas. E a massa da Lua é 7,3 vezes 10 a 22 quilogramas. Característica empírica. Se ela tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a massa da Terra, reduzindo para a massa da Lua, a Lua teria uma aceleração da gravidade de x igual a 0,12 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração da gravidade na Lua é muito menor, porque a Lua é muito menor que a Terra. Tá? Então, de acordo com esse meu vídeo, eu estou comentando que a aceleração da gravidade não é uma força, mas exclusivamente de característica das massas e característica empírica da Terra. De acordo com o espaço-tempo, ele não pode ser alterado. Então, se você tem um maior espaço, menor tempo, e um menor espaço, deslocamento no espaço, maior o tempo. Um determinado alcance definido. Então existe o espaço-tempo, que não é uma reta. A menor distância entre dois pontos não é uma reta de raio infinito, é uma curva. De acordo com as minhas anotações aqui, está aqui. O universo está em expansão. E os planetas eles seguem uma trajetória em função dessa expansão, que eles saíram do Sol e seguem uma trajetória. Mas eles recuperam a sua posição original.
E nota que a gravidade ela tem um alcance definido, até a estratosfera 50 quilômetros e a ionosfera 200 quilômetros. A partir daí, acabou a gravidade. Então, a fórmula de Newton serve para cá, para a Terra, mas para o espaço não, é o espaço-tempo. Na verdade, o universo do Big Bang ele ficou numa determinada posição. Então, é aquilo que eu falei. Por que isso aqui não atrai esse aqui? Porque a diferença das massas é muito pequena. Com isso, nós chegamos à conclusão que a aceleração da gravidade na Lua é de 0,2 metros por segundo, caso fosse uma força, porque a relação da aceleração da gravidade está em relação às massas. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu queria botar esse papel aqui, ó. 590 vezes 10 a 22 quilos é a massa da Terra. Característica empírica, se fosse uma aceleração, 10 metros por segundo. A da Lua, 7,3 vezes 10 a 22 quilos, bem menor. Se você achar esse x, você vai ver que a aceleração da gravidade na Lua é menor do que se pensa. É de 0,12 metros por segundo ao quadrado. É como numa piscina. Você encosta no fundo da piscina assim, mas você não fica agarrado na piscina. Você tem a força forte, a fraca eletromagnética, mas a gravidade não é. A gravidade é um posicionamento imutável, entre aspas, porque o universo está em expansão com os 3 graus acima do zero absoluto, para a posição original. Por exemplo, eu vou jogar essa caneta, então não existe aqui força nenhuma. Por quê? A diferença entre as massas é muito pequena. A aceleração da gravidade, caso força, na Lua, é muito menor do que se imagina. É de 0,12 metros por segundo ao quadrado. Por que isso aqui não atrai? E se eu jogar isso aqui para o alto, ele vai fazer essa trajetória, vai parar e depois ele vai descer para a minha mão para a posição original. Então a gravidade nada mais é que um reposicionamento para a posição original e que bate com o espaço-tempo de Albert Einstein, porque ela vai aqui, ó, quando ela começa a perder deslocamento no espaço, aumenta o tempo. Quando ela começa a aumentar, está parado, o espaço se contrai, o tempo dilata, para. E quando ela começa a voltar e a se deslocar, o tempo reduz. Logo, a gravidade na Lua é muito menor do que se imagina. E, com todo respeito, ninguém filmou, ninguém viu. Para o homem chegar na Lua, como foi dito aí, em 1969, tenho minhas dúvidas. Porque ele não conseguiu acoplar como você não consegue acoplar. Se é que chegou lá. Você não consegue acoplar no fundo de uma piscina. Você encosta, você não acopla. E não tem nenhum registro sobre isso, fidedigno. E pela teoria da relatividade do espaço-tempo, volta à posição original. Então não é uma força, é uma relação de massas. Como a Terra tem uma massa muito grande em relação a nós ficamos seguros numa determinada medida empírica de 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo a proporção de massa com a Lua, a medida empírica dá 0,12 metros por segundo ao quadrado. Isso não seguraria a nave, astronauta, não seguraria nada disso.
além de não ter nenhuma documentação sobre isso. Então, enfim, eu não quero entrar nesse detalhe, mas não está comprovado. Assim também, como não está comprovado, não tem nenhum arquivo dos irmãos Wright em lugar nenhum. Tem de Santos Dumont. Assim como mandar foguetes em outros planetas pela sua inércia, entropia e termodinâmica, da termodinâmica, e a massa pela equação de Lorentz, que tende a infinito, o espaçonave não chega a lugar nenhum, não. Só se o cara fosse um fantasma lá dentro, que a massa da luz existe, mas é bem pequena, que nem a luz escapa. E talvez os centros das galáxias não seja nada de black hole. Talvez o centro das galáxias seja white hole. Existem galáxias diferentes, pode ter umas com black hole. Mas enfim, é uma relação de massas. Porque se fosse assim, por que a minha mão não atrai minha caneta? Não é uma massa vezes outra massa? A massa da caneta não é diferente da massa da minha mão? Produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Aqui tem a distância, produto das massas, constante G. Cadê a força? Na verdade, volta à posição original. E quando está aqui, o tempo dilata. É o espaço-tempo de Einstein. Então, a gravidade nesse canal científico. Não estou falando de religião, futebol e política, mas a força da gravidade não existe. É um reposicionamento a partir do Big Bang das coisas nos seus devidos lugares. Tá certo? Essa é a minha teoria. Nesse canal científico. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. E, desculpa, mandar foguete para achar a vida do outro planeta é ridículo. A massa se torna infinita. Então, a aceleração da gravidade não é uma força. É o espaço-tempo de Albert Einstein, que está cada coisa no seu lugar e o espaço está em expansão, sendo derivado da poeira cósmica. E a questão da geração espontânea, o hidrogênio chegou com carbono, e aí teve o oxigênio, gerou um serzinho, mas se não tiver uma coordenação, beleléu. Eu que sou cristão e acredito em Deus, respeitando todas as religiões dos agnósticos, tem que ter no mínimo um coordenador. Por causa da entropia. O que é entropia? Todo sistema deixado à sua própria sorte tende a se desorganizar. Então, na verdade, nós não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. E os ETs podem estar entre nós nos observando. E pode ter vida até no Sol, com as condições de CNTP. Então, para mim, só tem três forças. A força forte, a força fraca e a força eletromagnética. A gravitacional é em função da relação de massas. Como a massa da caneta é perto da massa da minha mão, ninguém atrai ninguém. Como a massa da Terra é muito grande, aí atrai a gente que é pequenininho. E fazendo a proporção da massa da Terra com a massa da Lua, a aceleração da gravidade, se é que é uma força, seria de 0,12 metros por segundo ao quadrado. E não seguraria nenhum astronauta. Ele não conseguiria nem acoplar. Como você encosta numa piscina na beira da água. Você acopla na piscina? Não são duas massas? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio.
Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Pela entropia e os 3 graus acima do zero absoluto, tem que haver uma organização externa. Senão, entropia quer dizer desordem. Se você não varrer a casa fica suja, empoeirada. Agora, a força eletromagnética tem. Vocês reparam que a poeira, eu tenho um cãozinho que ele larga pelo. Daqui a pouco você vê aqueles chumaços de pelo. Por quê? Ele vai atritando no chão, vai pegando eletricidade estática e vai se juntando. Aí forma aqueles chumaços de pelo. Daí vem a teoria da massa escura. Porque nem tudo que a gente vê é o que existe. Por atrito, pode criar uma força eletromagnética e haver uma composição estrutural. Mas a força da gravidade, eu posso até pegar isso aqui, por exemplo, do meu filho e colocar a pedra aqui dessa caneta. Por que não se atrai? Porque não é uma força, é uma relação de massas. Uma massa muito grande segura uma massa pequenininha. E é uma reposição à posição original. Eu levanto, vai freando, ó. O espaço se contrai, o tempo dilata, o tempo para, depois volta para a posição original. Enfim. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Para mim, a gravidade não é uma força, não gera uma força. E é uma teoria. Para mim, é uma posição específica que temos no espaço-tempo a partir do Big Bang, que volta para a posição original. E cuidado com esse negócio de querer colonizar a Lua. Vai arrachar aquele negócio todo lá. Aí vai todo mundo beleléu. E essa questão de armamento nuclear também é um perigo. Porque a radiação, ela gira pela Terra inteira. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões, os agnósticos. Me permitam, eu vou desligar a câmera.